Mesmo assim, faça um projeto de 2 anos. Dá para trocar o microfone aqui, por favor, também? Faça. É esse mesmo ou não? É esse mesmo? Isso, obrigado. Então, pessoal, é isso aí, nós vamos voltar. Aqui ao vivo é assim, entendeu? Aqui ao vivo é assim. Né? Então, assim, voltando. Então, imagina o seguinte, olha só que loucura. Você tem 36 módulos para trabalhar durante 3 anos com os alunos no ensino médio. É um módulo por mês. O problema é o seguinte, obrigado, Fábio. O problema é o seguinte, que você não tem 12 meses por ano de aula. Você tem janeiro, que é férias, julho, que é férias, e dezembro, que é férias. Então, já vão 3 módulos para Berlinda, né? Então, você tem ali que articular as informações. Em média, isso aí. Para você entender o seguinte, você tem que articular as informações, pegar uma classe que quer aprender, para você pegar a estrutura, a espinha dorsal da sala, pegar o nível da sala, para você se aprofundar e conseguir dar todo o assunto, que é praticamente impossível. Correto? E aí, então, o aluno vai ter que estudar em casa, se preparar, fazer mais exercícios, assim por diante. Bom, por que eu falei isso? Né? Primeiro, para dar tempo para o pessoal ali se arrumar aqui, e arrumou. Deixa eu ver, arrumou. Então, assim, nosso material, então, esse ano, a ideia é assim, é integração e crescimento. Pós-pandemia, nós estamos retomando, certo? Opa, então, pode ser online? Então, você que está em casa, por enquanto, pode, mas eu tenho um projeto nosso de ir gravando as aulas, né? Porque alguém, por algum motivo, pode perder, entra depois no site da igreja, lá, no canal da igreja, e assiste as aulas. Os cultos são assim também, tá bom? Mas ao vivo é melhor. Ao vivo é diferente. E tem coisas que Deus só vai falar aqui para você. E vai revelar aqui para você. E aí tem coisas que é em casa, em qualquer momento, só para você. Então a ideia é integração e crescimento. Tá bom? Essa é a ideia. Então o nosso objetivo é uma integração para crescer. Bom, então assim, o material está ruim para vocês, de casa está ruim, mas ó, é esse daqui, da Igreja Batista, né, de Curitiba, e nós vamos utilizar esse material didático, que ele é separado em 7, na verdade, não é 7 módulos, são 7 capítulos, e cada capítulo, né, ele tem aí seus assuntos, e esses assuntos, por exemplo, vamos pensar assim, o aluno ou Deus envia alguém para a nossa igreja, e essa igreja, primeiro contato com Jesus Cristo, tem que conhecer a Bíblia, as doutrinas básicas, e aí, esse primeiro livro, chama-se Doutrinas Básicas, é uma sala, e nós teremos 2 professores lá, nós teremos o pastor Luiz e o nosso irmão aí, professor Elismar, eles estarão conduzindo esse assunto. Esse material tem aí, acho que tem mais assuntos, são 12 assuntos, né? E aí, durante cada assunto, no material, tem indicações de versículos, para que o professor e o educando, né, o educador educando, se oriente, correto? Então, você tem esse material gratuitamente. A nossa amada igreja compartilhou, nós vamos também compartilhar, tá bom? Então, tá lá. Como é que eu faço para pegar o material? Nós teremos uma lista depois de presença, né? A irmã Dalila está providenciando, a secretária, a Milena também, e aí podemos fazer uma lista de presença por sala. Professor, depois eu posso montar um grupo só da sala? Deve, pode interagir. Eu tenho grupo de matemática de todas as turmas. Você tem que estar preparado para depois para trocar informação, perguntas, assim, é muito interessante isso aí, tá bom? Então, a sala 1, doutrinas básicas, combinado? Cícero, eu esqueci todas as doutrinas. Estou falando besteira, fazendo besteira. Posso participar dessa aula? Não. Já foi. Você vai para a sala 2 agora. Porque aí, a sala pós-batismo, que é o grupo 2, estou brincando. Se puder, se o pastor deixar, o professor vai deixar. Vem cá, vai, irmão. Você precisa realmente rever algumas doutrinas. Mas, enfim, bom seria que você já fosse para a sala 2, tá bom? Mas eu quero começar tudo de novo. Ai, não dá, né? Mas dá. Tem um hino lá. Quero voltar, ver o amor. Todo dia, isso é importante nesse sentido. Mas, enfim, sala 2, se batizei. E agora? Estou na igreja. Então, é isso aí. Agora, pós-batismo, é a sala chamada assim, a igreja. O assunto é igreja. Então, os assuntos é,
bases bíblicas da igreja, a igreja comunidade de Cristo, a missão da igreja local, disciplina na igreja, por que somos, fazer diferença, mordomia cristã, legal? Essa é a sala 2, tá bom? Os professores da sala 2, nós temos aqui o pastor Luan, né? E o Arthur, professor Arthur também aí que está fazendo seminário, tá bom? Por enquanto, beleza? Então, a ideia é que esses professores vão pegando material, os alunos também terão material para se orientar, porque tem alunos que vão estudar todos os versículos. Chega aqui na sala de aula, pronto para perguntar, para tirar dúvida, isso é legal. Combinado? Então, todos terão o mesmo material, e aí você vai acompanhar também, tá bom? Sala 3, olha só, sala de dons e espiritualidade, é o nome do capítulo. Esta sala, né, tem aí, 6 assuntos importantes. Um servo, santificação, oração e disciplinas espirituais, vida de oração e conhecimento, palavra de Deus, Espírito Santo, dons espirituais, são 6 assuntos que norteiam essa turma, tá bom? Os professores, professor Cícero e professor Rodrigo, nós estaremos conduzindo essa turma, correto? Professor, então quem pode participar dessa sala? Eu já fui batizado há muito tempo, eu já sei esses assuntos aqui, estou craque aqui, tá bom? E aí eu vou me matricular nessa turma, tudo bem? Tudo bem. E aí tem esses assuntos aqui, que também tem lá em PDF, um monte de assunto, um monte de versículo, que vai direcionar esse módulo, tudo bem? Ok, essa é a sala 3. Bom, e aí, são 7 salas, né? Mais ou menos, Então, mas paralelamente, a ideia é que você tenha um curso completo. Então, por quê? Porque você já foi batizado, você já está na sala 1, professor da sala 1, então você aprendeu todos os assuntos da sala batismo, foi batizado na sala 2. Isso significa, se você se destacar, e você vai fazer isso, o seu professor da sala vai te indicar para ser professor da turma que está saindo. E quanto menos você espera, quanto mais abertura você dá para Deus, Deus está te usando. Ai, Cícero, eu sou um pecador, você não sabe. Eu sei que Deus pode dar um banho no sangue de Jesus, te colocar em pé, e você vai ser usado por Deus, meu amado. Por isso que é bom, tá bom? Então, a ideia é que todos conheçam todos os assuntos, tá bom? Cícero, eu estou na sala 3, mas eu posso ter material da sala 1? Pode. Eu posso ter material completo? Pode. Pode, eu acho que pode. Deu para entender? Você vai se colocar aí, porque a ideia é que haja crescimento espiritual. Bom, e aí, nós temos depois a outra sala, que vai ser a sala 5 e 6, são 2 módulos 5 e 6, que são vários assuntos, né? Então, aqui, 4 itens aqui. Um discipulador, é um assunto interessante, e autoridade espiritual e submissão, correto? Que vai ser 2 outros professores, que é o pastor Fel, e aí o professor Jordano. Fala mesmo, eu falei pastor também, seminarista também. Ok? Ok, então é o seguinte, e tem uma sala, um módulo, que serão discutidos entre os professores. Nós vamos nos reunir uma vez por mês, né, o melhor momento aí, para trocar a figurinha e aprender um pouco mais juntos também. Pronto, serão 7 livros. Então, resumindo, Marcos, você pode ter acesso aos 7 livros, sim ou não? Sim, viu? Está prestando atenção. Que sala eu vou? Eu não tenho a menor ideia. Eu sei que não é a 1, você está batizado já, né? Está firme. Então, conhece tudo sobre igreja? Conhece? Sabe que é disciplina, batista, tal. Então, vai para a sala 3? Sala 3. Não, mas eu quero ir lá para a sala. Eu gosto do professor Jordano, então eu quero ficar lá na sala dele, tudo bem? Tudo bem, você vai aprender com ele também. O objetivo é assim. Mas depois, vai ter um momento que o João fala, sai daqui, vai para outra sala, vai. Mais ou menos assim. Então, a ideia é que a nossa igreja tenha a visão geral desse módulo. Por quê? Nós temos que melhorar. Correto? Dicas importantes. Então, a partir de agora, você vai ter uma aula da sala 3. Vocês vão ver, então esse assunto pode ser em qualquer sala. De repente, lá na discussão, lá vai cair uma pergunta lá,
E por isso que é legal, os professores vão ter acesso. Eles falam, olha, eu penso assim, mas o que a Bíblia pensa? O que a Bíblia fala? O que Jesus pensa? Esse é o objetivo, tá bom? Sem achismo. Bom, a partir de agora, então, eu vou pedir, por exemplo, nós temos aqui professores, né, que talvez não tenham conversado ainda, estamos voltando de férias hoje, por exemplo, o Elismar e o pastor Luiz e o nosso professor Elismar, se quiser sair para conversar numa sala, beleza. Então, por exemplo, tem mais 2 professores, tem o pastor Luan e o pastor, se quiser conversar numa outra sala sobre as estratégias, sobre o material, tudo bem. O nosso pastor Fel está de férias, tem aqui o professor Giordano, então fica de castigo aí. Ou se quiser participar lá com o Luan, com o Arthur, entre os professores, legal, tá bom? Então vocês podem sair agora, porque o restante da sala vai ficar de castigo aqui comigo. Vai ficar de castigo, Marco. Aliás, a primeira coisa a fazer é ensinar os irmãos a usar máscara. Se o seu nariz for muito grande, se a máscara não estiver lá, a gente providencia uma para você, pode deixar. Porque às vezes você põe a máscara, cobrindo uma boca e fica essa napa para fora. Então a gente vai arrumar uma fronha de travesseiro, não? Eu sei, às vezes quando você estica, sai, dá uma volta, para a gente ficar protegido, tá bom? Para a gente evitar problemas também por questão de saúde, mas aqui. Vocês estão comigo? O departamento infantil, fiquem à vontade, também as professoras do departamento infantil, fiquem à vontade para discutir o material e o restante também, tá bom? Os professores Arthur e o Luan vão conversar lá. Vai ficar aqui? Quer que eu Luan? Fica aqui. Bom, é o seguinte, você não tem esse acesso a esse material, mas você que vai ter. O primeiro assunto é assim, eu, vírgula, um servo. Eu, um servo? Uma pergunta. Eu, um servo? Sabia que você é servo? Ai, Cícero, peraí, como assim? Eu vou, na verdade, é o primeiro assunto da sala 3. Você fala, eu já sei que eu sou servo, então eu posso ir para a sala 4? Vai ter essas perguntas chatas aí, né? Não, fica aí, rapaz. Vamos ver se você é servo mesmo. Você me ajuda aí a compartilhar conhecimento. Bom, deixa eu melhorar. Deixa eu pegar leve. Olha, Flávio, você foi chamado para servir. Melhorou? Vânia, você foi chamado para servir. Alzira, você foi chamado para servir. Number 1, você foi chamado para servir. Fábio, nós, todos, não interessa a sala, fomos chamados para servir. Melhorou? Mais leve, né? Opa, fui chamado para servir. Bom, o problema é o seguinte, né? Que quando você fala em servir, você pega aí o dicionário, tá assim, servir. Pega lá no Google, pesquisa aí, peguei no Google. Servir, trabalhar em favor de alguém, uma instituição, uma ideia, etc. Então, trabalhar em favor de alguém. Olha, bom, ou se você quiser na letra mesmo, servir significa auxiliar, ajudar, oferecer, ser útil, importar-se, fazer algo por. Já melhorou. Você é um servo, sou serviçal, sou mesmo, de Cristo, cara. E se eu trabalho, eu sou servo, entre aspas. Estão vendo um sinônimo? Sou empregado, né? Então vamos lá, empregado, colaborador, não é verdade? Mas a Bíblia vai usar esse nome servo mesmo. Se você voltar no tempo mesmo, lá de servidão, de servir, de submissão, auxiliar, ajudar, oferecer, é tudo o significado da palavra servo, correto? Bom, outra coisa. Dependendo da situação, eu tentei escrever, tentar explicar o que eu escrevo, né? Dependendo da situação a qual o indivíduo se encontra perante si, ou uma sociedade, essa palavra pode significar submissão, vergonha, humilhação. Sei lá, às vezes você não está legal, está numa fase, e o cara fala, seu serviçal, você dá briga, sei lá, como é que está a sua cabeça. De repente as pessoas são assim, prepotentes, né, arrogantes, faz aí, meu. Quer dizer, o cara se sente mais do que você, porque tem olha que lindo, né? Eu sou professor, mas eu estou professor, sabe? Você é chefe, tá, mas você está como chefe?
Ah, eu sou coordenador. Não, você está como coordenador naquela instituição. E amanhã? Tem coisas que você está sendo usado como. Amanhã você não pode. Você pode perder aquele cargo que você achou que era melhor do que o outro. Como pessoa, você tem que respeitar aquela pessoa. E uma coisa é certa, legal? E seja onde você estiver, sempre vai ter alguém querendo pegar o seu lugar no emprego. Sim ou não? Abriu uma vaga lá de alguém para abrir a porta. Tem 1.000 pessoas na fila, com 14 milhões de desempregados no Brasil, muitas famílias, e alguém está louco para ter um emprego honesto para ter os recursos, certo? Então, assim, mas dependendo de como você tiver, a palavra servo não cai bem, você não engole que servo, o quê? Ao respeito. Tudo bem? Então, só para você entender o primeiro assunto dessa sala. Bom, dicas importantes para os professores e para você que vai ter o material, correto? Isso para mim e para você, não interessa se é professor ou não. Você tem que tomar muito cuidado com aqueles versículos que você decora. Ou quando você estiver montando uma aula, o versículo, que você pega aquele versículo e a pessoa, você acredita que a pessoa vai entender tudo aquilo, você cria um nó. Então, uma recomendação é essa, quando você pegar o material, você tem que pensar o seguinte, né? Por exemplo, o ano retrasado, eu fui contratado por uma editora, deixa eu encher minha bola agora aqui, né? Para escrever um livro de matemática online, chamado Revisão Total de Matemática. Fui contratado, fiquei um ano inteiro aí, gravando na editora, lá, não ganhei mais nada por isso, ganhei só para fazer, ganhei, claro, eu sou autor do livro e tal, eu ganhei um pacote para fazer lá. Não tenho direitos autorais, é editora nesse sentido. Mas, é legal, só para entrar no hall lá de autores. Então, tá lá. Então, eu peguei e dei uma visão geral de matemática. Mas tem exercício, se o cara fizer só aquele, ele não vai entender. Mas, subir o grau de complexidade, beleza? O que eu estou falando é o seguinte, né? Nós temos que tomar cuidado com os versículos. Você vai falar uma coisa, você acha que o cara vai entender. E o que eu tenho aprendido nos últimos dias mesmo, assim, nos últimos anos eu tenho que ser responsável pelo que eu faço e falo, não pela sua interpretação. Eu aprendi muito. Então, quando eu estou explicando, o cara não entendeu muito bem, eu falo, então ele levanta a mão e já pergunta, eu quis dizer isso. Quando você for ler os versículos, vocês vão ver comigo agora o que eu estou falando, você tem que tomar muito cuidado com isso, com um texto, com versículos, né, fora de contexto, indicados no material didático. Por cada assunto, professores principalmente, cada assunto, o autor pensou naquele assunto, e ele veio pegando na Bíblia para tentar explicar. Mas, de repente, o público o seu grupo de pessoas que está na sala, vai entender melhor com outro versículo, sem ser aquele, que você conhece o seu grupo de pessoas, ou com só o versículo daquele, mas com o contexto inteiro. Ô, Cícero, como assim? Por exemplo, o assunto agora é, você foi chamada para servir. Ponto, vamos pensar nisso, fechou? Vamos pensar. E aí, eu pego o primeiro versículo que está lá, que diz o seguinte, olha só. Olha que bonito. Como filho do homem, como filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por... Quer dizer, você foi chamado para servir, assim como Jesus Cristo, que veio, né, que deixou a sua glória, veio viver como homem, para resgatar, né, para dar a sua vida em resgate por muitos. Você conseguiu entender a servidão? Aí não, mais ou menos. Não é muito. E dou um bombom, porque está ali, né, para o contexto disto. É o último versículo do contexto. Você que está na igreja, que você está seguindo a Cristo, você está lá e agora está olhando para o outro. Então, esse é o cuidado que nós temos que ter com o material. Pô, o professor não falou daquele versículo lá, e lá no livro estava legal, eu entendi dessa maneira. Então, vamos ver se você entende o que está acontecendo aqui. Olha só, lá em Mateus capítulo 20, o Jesus fala assim, então, aproximou-se de Jesus
a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos e prostrando-se, fez um pedido. Jesus falou assim: o que quer? O que você quer? Perguntou Jesus. E uma coisa bem legal durante as aulas, né, isso aqui é só uma introdução, eu gosto muito de falar o seguinte: olha, imagine a cena. Então, aproximou-se de Jesus a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, e prostrando-se, fez um pedido. Isso? Então ela vai. Está sozinha ela não? Quem ela leva junto? Os 2 filhos. Não? E aí, o que você está vendo nesse texto? O que você consegue ver nesse versículo aqui, né, nesse sentido? Né? Você consegue ver uma mãe, assim, interessada no sucesso dos filhos? Porque é o seguinte, os caras eram pescador, deixaram um pouco a casa, o lar, e começaram a seguir Jesus. E a mãe vai lá de sopetão uma hora para ver os filhos, né? Pega os 2 filhos e para ver com quem ele estava seguindo. E ela vai lá e vê, olha, ela conhece Jesus Cristo. E ela aproveita, sabe tudo que ele está falando lá, e ela já pega os 2 assim: deixa eu garantir aqui o futuro dos meus 2 filhos. Não é muito lindo quando você coloca o seu filho no altar, as mães presentes aqui, fala assim: poxa vida, Senhor, em nome de Jesus, protege minha filha. Eu gostaria tão, fazendo um pedido para Jesus, para Deus. E essa mãe, dentro da circunstância dela, ela vai lá, conhece Jesus, e ela vai fazer um pedido. Que será o pedido, hein, que ela vai fazer? Hã? E qual mãe que não gostaria de fazer um pedido e não faz esse pedido? Não esse exatamente, porque Jesus olha para ela, Jesus já sabia. Mas vocês vão ver que é interessante nesse texto, que ela fala assim, ela respondeu: declara, declara, me promete, declara aí, porque a palavra de se ele falou, está falado, certo? Sim ou não? Declara que no teu reino, esses meus 2 filhos se assentarão, um à tua direita e outro à tua esquerda. Fala, me promete, me promete. Porque eles estão te seguindo, eu não vou proteger, eu protegeria de tudo. Na cabeça dela está isso aqui: promete, declara. E aí? Hoje, depois que você lê, tudo, você fala assim: pô, Senhor, não precisa nem ser a direita nem a esquerda, pode ser lá no fundinho da igreja mesmo, ele vai estar lá no céu, não é não? Que ele esteja aí, sim ou não? Não precisa nem a direita ou a esquerda, deixa lá, eu estou aí, né? O último. Não é isso? Fala, quando você olha para o seu filho, tem que ser pendurado, busão. Ei, não é? Fala sério, você não vai, Senhor, direita, esquerda, não, qualquer lugar, você está no chão aí, ela está no céu, não é? Mas você viu o pedido da mãe? E os filhos ficaram bem, porque a Bíblia diz que eles estavam juntos. Eu estou nessa aqui, vou ver se, né? Se o mestre falar assim, eu vou sair pulando aí, vou da direita, vou à esquerda, porque tinha mais 10 lá, né? Eram 2. Então, é legal você entender isso, por que isso, né? E aí, Jesus fala assim: vocês não sabem o que estão pedindo. Ele não perguntou, ele declarou: vocês não sabem o que estão pedindo. E muitas vezes nós somos assim, a gente não sabe o que pede, né? Não é? A gente não sabe. Senhor, manda fogo do céu para destruir o inimigo. Não. Senhor, dá oportunidade para aquele meu vizinho se converter, para a gente viver em paz. Senhor, dá oportunidade para o meu amigo do emprego lá, no trabalho, se converter, conhecer a tua palavra. Senhor, dá oportunidade. A gente quer tomar que amanhã aquele cara não esteja lá, aquela pessoa não esteja lá. Não é, às vezes é assim, sei lá. É até assim, né, irmão? Manda fogo do céu. E a gente fala assim, às vezes você não sabe o que você pede. E aí, ele devolve uma pergunta. Ai, meu Deus. Podem vocês beber o cálice que eu vou beber? Essa semana foi muito engraçado. Quando foi? Quarta-feira. Eu estava muito cansado quarta-feira. Volta às aulas, aquele pique total, né? Então, 10h30, eu estou só o pó. Aí eu estava assim na cama, a Gina estava lá, eu peguei o controle, né? E fica lá. E aí estava passando no canal, estava passando um show de perguntas e respostas. E era uma pergunta assim: qual é o único número primo par?
Aí tinha várias lá. E o cara não sabia. Sabia a resposta. E aí ele foi naquela, 2. Tinha as alternativas. 2. Acertou, ganhou 5 mil. Depois eu explico, na aula de matemática eu explico que é número primo. Tá? Então, aí é o seguinte, então, ela chutou e acertou. Quando Jesus pergunta assim, você pode beber o cálice que eu vou beber? Vocês podem beber o cálice que eu vou beber? Uma pergunta. Ela chutou, lógico que podemos. Ela não tinha a menor ideia. Ela estava pensando no cálice da ceia. Tem ceia hoje aqui, estava pensando lá. Mas era outra coisa. Era outra coisa. Então assim, e Jesus falou assim, olha, Jesus disse, acertou, ganhou 5 mil. Não. Jesus, olha, certamente vocês beberão do meu cálice. Vocês vão viver a minha vida, vocês vão morrer lá. Vocês vão ver, pelo reino. Então ela chutou a resposta e acertou. Só para vocês entenderem. E ele fala assim, olha, certamente vocês beberão do meu cálice, mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Sabe por quê? Ele fala, esses lugares pertencem àqueles para quem forem preparados para o meu Pai. Não dá para escolher, ele está falando, não dá para escolher, lá direito, esquerdo. Você vai crescer, vai entender que não interessa, eu quero é Deus, eu quero estar no céu, não interessa o lado. O amor de Deus vai colocar, vem tudo no meu colo. Deus vai falar, vem aqui. Como a galinha protege os pintinhos, vem aqui, vou proteger, eu quero vocês comigo. Não tem melhor, é tudo igual. Não vou ficar escolhendo um lugar. É uma grande lição. E aí, ele continua, dizendo o seguinte, e aí foi, né? Aí a mãe foi embora, aí a visita foi embora, né? E ficou, a visita foi embora, aí fez piadinha lá com a esposa, que manda, que não manda, tal, e a visita foi embora, mas você ficou lá. E aí, a mãe foi embora, os caras ouviram tudo, hein? Teus traíras, quer ficar lá direito, esquerdo? E nós? Time do lado esquerdo, escolhe aí, 5 para cá, 5 para lá, 6 para cada lado. Né? No sorteio de time é isso aqui, vamos formar um time aí. E aí o que acontece? Quando os outros 10 ouviram isso, ficaram indignados com os 2 irmãos. Como assim, cara? Eles esperam a gente sair para ir lá conversar com Jesus, para puxar o tapete, quer ficar lá direito ou esquerdo? Porque aí nós, vamos ficar tudo junto. E aí, Jesus os chamou e disse, isso é importante, não é uma pergunta, é uma afirmação. Jesus fala assim, vocês sabem que os governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas, né? Ei, você sabe que os governantes das nações dominam as nações e que os governadores exercem poder sobre as pessoas, certo? Ele está afirmando, vocês sabem, né? Porque você quer discutir tanta coisa e não sabe nem o que está acontecendo ao seu redor, você sabe, né? Ele está afirmando, você sabe. Isso é o grande ensinamento. Você quer saber das coisas espirituais, sapatinho pular e tal, mas você sabe o que está acontecendo ao seu redor. Entendeu? Ele quer discutir um monte de coisa. E nossa geração hoje é a geração que fala muito do pouco que sabe. Entendeu? Nós vamos aprender junto, nós vamos entender a ideia de Jesus Cristo, né? E aí, ele fala, você sabe disso, né? E ele fala assim, mas não será assim entre vocês, entre os discípulos, entre a igreja, não será assim. Não vai ter governante, não vai ter dominador entre nós. Haverá um respeito por hierarquia que Deus colocou. E enquanto as pessoas que Deus colocar estiverem com o coração na obra, servindo a Deus, honrando a Deus, você vai respeitar. Haverá uma autoridade espiritual natural. E nós vamos aprender isso. Enquanto as pessoas que Jesus chamou para servir, continuar servindo a Deus, sem pensar em domínio, sem pensar
sabe, em outras coisas, ó, Senhor, o que eu faço? Senhor, o que eu faço? Você vai perceber, é natural esse respeito. E ele fala assim, ó, entre vocês não será assim. Sabe por quê? Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser. Por quê? Porque a palavra servo que nós lemos no início é auxiliar, ajudar, se dedicar, compartilhar, servir, estar pronto para ajudar, sabe? E principalmente o reino de Deus. Só que tem um preparo. E esse preparo, eu tenho uma ótima notícia para você, é individual. Quando você sair daqui, desse portão aqui, a vida vai, vem cá. É esse Deus que você segue? Vamos embora, é esse mesmo. Então você vai passar por situações e vai lembrar que Jesus está com você. Que Ele está com você. E nós vamos aprender juntos. Bom, então aqui entre nós, maior é o que serve. E esse maior de grau de importância em relação ao reino de Deus. Ah, insisto, irmão, na igreja, eu só venho aqui a arrumar o microfone. Você não tem noção. Um exemplo, tá? Você está trabalhando na obra de Deus, você está servindo a Deus. E isso tem uma maior importância, porque você saiu da sua casa, entre aspas, e veio trabalhar para Deus. Correto? E aí, Jesus continua. Bom, e outra coisa, e aí ele fala, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Então observe que Jesus, muitos versículos do nosso material didático, vai estar completando uma lógica, um texto. Então, se você achar que você lê esse versículo, a pessoa entendeu o que é ser servo, a sua aula foi ridícula nesse sentido. Então Jesus pegou uma situação comum de uma mãe preocupada com o futuro dos filhos, 2 filhos que estavam na igreja, com mais várias pessoas, vamos pensar assim, servindo a Jesus, e a mãe intercedendo por eles, pedindo um lugar especial ao lado de Jesus. E se Jesus declarar, ó, tudo bem, está feito? Está feito. Mas Jesus falou assim, ei, não se preocupe o lado direito, o lado esquerdo. Correto? O importante é você subir comigo para o céu. Não interessa. Eu quero estar lá no cantinho, lá, nesse sentido. Entendeu a ideia? Correto? Então quando você for pegar um texto bíblico, toma muito cuidado. Beleza? Então, viu que é ser servo? Maior é o que serve? Maior é o que serve. Então, nesse sentido, tá? Então, temos que trabalhar. Uma outra coisa, um outro versículo interessante, isso aqui é só uma introdução, tá? Na próxima semana, sobre esse assunto, nós vamos estudar o que é ser servo, e ele vai se dar algumas referências de uma carta, e nós vamos pegar com exemplos de nossos irmãos agindo na igreja. Vocês vão ver em 2 ou 3 capítulos de uma carta o que o apóstolo Paulo recomenda para ser servo. Olha só, vamos ver. Vocês vão lembrar desse texto rapidinho aqui, vai. É o texto fora do contexto. Está lá no seu material didático, que você pode receber. Depois, Milena, tem a listinha lá, o pessoal, manda para mim, depois eu te ajudo a mandar, beleza? Ok, olha só. Nenhum servo, vamos ver quem lembra esse texto. Ó. Nenhum servo pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará outro, ou se dedicará a um e desprezará outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Como assim servir a Deus e ao dinheiro? A primeira preocupação nossa é, vou para o céu ou não vou? Vai. Só que é o seguinte, a vida continua. Continua a vida? Continua. E aí você tem que fazer o quê? Estudar, trabalhar, trocar o seu conhecimento, seu trabalho por dinheiro para se sustentar. E aí você vai pegar aquele monte de dinheiro no final do mês, seu salário, e você vai pegar uma parte para alimentação, uma parte para vestuário, uma parte para transporte, aí uma parte para isso, uma parte para aquilo outro, uma parte para pizza, uma parte, não esquecendo de você devolver para Deus uma parte. Quando você tiver essa consciência legal, vocês vão ver, ninguém vai te obrigar a torcer seu pescoço, aí
é natural, você vai entender isso, o compromisso que você tem com Deus, com a obra, enfim. E aí, só que você não pode ficar pensando só no dinheiro. Ah, mas eu tenho que pensar? Você tem que pensar. Mas você tem alguém dentro de você, que você vai aprender numa outra sala, que habita dentro do seu coração, dentro da sua mente, alma, sentimento, para você, olha, vamos dividir essa carga aí, vai. Deixa eu te conduzir. Mas de onde é isso aqui, hein? O que tem a ver com servo? Ó, nenhum servo pode servir a dois senhores. Então, ó, olha só o que diz o texto, quer ver? Bom, rapidinho, tá? Jesus disse aos seus discípulos, olha, ele vai tentar explicar isso aí. Ó que lindo, hein? Tá lá. O administrador de um homem rico foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Ó, o administrador de um homem rico. É como se o dono de uma empresa, né, contratasse o diretor de finanças, certo? Para conduzir lá a empresa dele. Então, o administrador de um homem rico, certo? Ele foi acusado de estar desperdiçando seus bens. Ó, fica de olho lá, hein? Então, na empresa lá, você foi contratado para ser diretor lá do departamento financeiro, fica de olho lá, porque não está legal. Chega, viu, pessoal? Notícia ruim chega, rapidinho. Crente, então, passa no sinal vermelho ali, escondidinho, para você ver se você não é multado. Acelera, não é falando sério. Não é? Acelera, parece que o diabo vai te cercando, né? Então, olha só, o homem rico aí, ó, o administrador dele, né, foi acusado de estar desperdiçando seus bens. O diabo vai te acusar, ele é o primeiro. O diabo é o primeiro a te dar condições de você errar, e também é o primeiro a te acusar, a te envergonhar, certo? Tá, só para você entender. Vamos lá. Então, ele, ou seja, né, o homem rico, ele o chamou e lhe perguntou, o que é isso que estou ouvindo a seu respeito? Eu fico imaginando o seguinte, quando nós entendemos que a nossa vida tem que ser administrada, quer dizer, a nossa vida pertence a Jesus Cristo, vamos pensar assim, pertence a Jesus Cristo, e nós temos que administrá-la da melhor maneira possível, porque você foi chamado para ser um servo, para ser exemplo. As pessoas têm que olhar para você e falar assim, ó, que Deus você serve, hein? Que Deus está servindo. Estou falando para mim também, todo dia eu estou pensando nisso. Imagina, estou lá na frente, lá, 300, 400, 500 alunos, e eu tenho que, eu não posso falar palavrão, eu não falo, quer dizer assim, eu não permito piada assim, palavrão, não. A sua presença tem que inibir isso. Na escola é assim, né? Então é o seguinte, você está administrando a vida que Deus colocou. Só para você entender, né? Contextualizando aí. E aí, olha só, o homem rico, vem cá, o que eu estou ouvindo a seu respeito, hein? Imagine, só para você entender a ideia que Jesus quer, o que eu estou ouvindo a seu respeito, hein? O que as pessoas estão falando de mim? Jesus está ouvindo. Jesus, então, dá um toque aí, vem cá, o que eu estou ouvindo ao teu respeito? Aí eu falo assim, ó, se eu estou ouvindo a meu respeito, é o seguinte, que eu sou um homem íntegro, homem decente, homem que eu busco, homem que eu falo palavrão, fala aí. Então, se Jesus estivesse perguntando isso para você hoje, como administrador da sua vida, para você entender melhor o contexto de servidão, e agora? Está aqui. E aí ele fala isso, porque ele nos pergunta isso direto, toda hora a gente tem que melhorar. A abertura foi assim, nós nunca estaremos completos. Entendeu? Professor, você se formou em quê? Eu estou em formação ainda. Fiz alguns cursos aí de matemática, isso aqui, mas ó, eu estou em formação ainda. E aí, ele fala o seguinte, olha, ele nem respondeu, hein? Ele nem respondeu. Aí eu falo assim, ó, preste contas da sua administração, porque você não pode continuar sendo o monstro. Lembra em Isaías,
que Isaías, Deus fala, Isaías, vai lá e fala para o rei Ezequias lá, que ele tem 15 dias. Ó, manda ele arrumar a casa que vai para o saco. 15 dias, a pá de cal, ser enterrado, pá de cal. Aí Isaías, vai lá, oi, rei, tudo bem, tudo bem, rei, é o seguinte, só um aviso rapidinho, tá? Sim, a Bíblia é fantástica, né? Ó, só vim avisar que Deus, trouxe a mensagem, Deus trouxe. Qual a mensagem? Arruma a casa aqui em 15 dias, vai se encontrar com ele. Mas glória a Deus, sim ou não? Fala sério. Meu, se você encontrar com Deus, você quer fazer o que aqui, essa vida, cara? Ainda avisou, 15 dias, arruma a casa aí, paga as contas. Meu Deus, avisou 15 dias, arruma os 4 pneus minha vida lá, para trocar. Aí é o seguinte, aí quando o Isaías sai, eu não sei o que Ezequias quis, meu. Ele lembra, Senhor, que eu já tive uma vida na tua presença, que eu fiz isso, que eu procurava ser honesto, decente, Senhor. E uma oração muito linda é quando Deus lê o coração da pessoa, né? Esse é pessoal. Não é a voz, não é o jeito que você pula, não. É lá dentro, é lindo demais. Nós vamos ver isso depois nas nossas aulas, assim, Deus olhando o coração e respondendo a tua oração. Então não adianta pular, sapatear, cantar, é Deus que vai lá. E aí, o rei Ezequias, ele olha lá, e o Isaías está lá no portão. É fantástico isso. Isaías volta, tá bom, vai, dá mais 15 anos para ele. Aí veio mais 15 anos, certo? Eu não sei se foi bom ou ruim lá, porque não fala mais nada. Morreu 15, viveu mais 15 anos. Mas ele queria viver mais 15 anos. Eu estou com 55, quero viver até os 90, então tem mais uns 45 aí, tá bom? Então, assim, e vamos forçar aí. Oh, a minha sogra está com 86, eu quero bater aquela velha, certo? 85? 35? Então, eu falei 90? Eu quero falar com 100, né, irmão? Chega a 100, eu errei o cálculo. Só para saber se estava esperto. Então, assim, mas não sabe, né? Então, ei, pode prestar conta, tá? Porque você, meu, que duro isso aqui, hein? Eu já senti isso no coração, sabia? Quando a gente erra, chega à noite lá, você não quer nem orar. Aí Deus está lendo seu coração, você vai lá. Aí no dia seguinte Deus manda um louvor, o irmão mandou uma mensagem para ir, olha, vai se preparando aí à noite, se você erra menos, e à noite você cria coragem, né? E aí é fantástico o amor de Deus. Então, rapidinho. O administrador, ele disse então ele pensou. Observe, na presença de Deus ali, Deus prestando conta, no culto lá, Deus falando a mensagem, e você está pensando em outra coisa. Está viajando, você perde a chance. E aí, ele está pensando, o que ele está pensando? Como a vida, ela é formada por relacionamentos. A vida cristã é isso, sim ou não? O que acontece? Se você é cristão e a palavra de Deus é inegociável, perfeita, não tem que mudar nada, corrigir nada, ela é perfeita, tem resposta para tudo. E se você vive na essência da palavra, onde você estiver, as pessoas vão identificar o amor de Deus ali, transborda, não precisa forçar nada, onde você estiver, Deus está olhando, Deus vai te usar, fica tranquilo, não precisa forçar, mas quando? Eu não guardo nenhum versículo, calma, vai estudando aí, miserável, depois você vê na hora certa, verdade, fica calmo, conserta a sua vida primeiro. E aí, olha só, você aproveita esse momento que você tem, eu sou administrador de Jesus, estou sendo usado por Jesus, e você tem uma vida aí, que você vai conhecendo, na verdade, as pessoas vão se abrindo, vão falando com você, vão entregando a vida delas para você, e você, como no texto anterior, você acha que passa a ser governador dessa pessoa, que você passa a ter domínio sobre ela, porque você sabe uma coisa. Às vezes, irmão, às vezes não, dificilmente você vai me ver confessar um pecado para o irmão. E eu recomendo que você não faça isso também. Fala sério. Porque vai que o irmão é fofoqueiro. Entendeu? Então, assim, é entre você e Deus. Combinado? Se for muito sério mesmo, chama o pastor, ora junto aí.
É Ele que é responsável, entre aspas, pela sua vida espiritual, mas você que é responsável pela sua vida espiritual. Ele vai ser cobrado nesse sentido, porque Deus vai avisá-lo, Deus vai durante a noite, durante a pregação, Ele vai direcionar os olhos para você, Ele tem que te buscar, Ele tem que se reconciliar com você, Ele tem que falar com você, o seu pastor tem que te conduzir. Bom, e aí o cara estava pensando, bom, o meu senhor está me despedindo. Caramba, hein? O que eu vou fazer? Tive uma ideia. Bom, aí é o seguinte, o que eu vou fazer? Estou despedido, estou sem emprego, faço parte aí dos 14 milhões, o que eu vou fazer? Eu só sei fazer aquilo. Cara, tem tanto curso aí, grátis na internet, falando sério. Eu vou assim, graças a Deus eu tenho um emprego, tenho 2, na verdade, né? Assim, trabalho de manhã numa escola, atrás de uma outra. Mas eu sei pintar, né? Eu daria um jeito, eu gosto de pintar. Eu seria pintor, não sei, eu cobraria mais barato, porque o Marco cobra caro, então eu cobraria mais barato para ganhar o cliente dele. Não, é estratégia de marketing. Então, assim, sabe por que eu estou falando isso? Porque assim, olha, que farei? Para cavar não tenho força, e tenho vergonha de mendigar. Vem cá, você acha que a sua vida é só a igreja? Por isso que é legal você pegar alguns irmãos e dizer, o apóstolo Paulo vendia tendas para se sustentar, porque ele não queria ser pesado para algumas igrejas, falando sério. É que Deus vai escolher algumas pessoas para conduzir um rebanho, para dedicar a vida dele, para conduzir as ovelhas, para alimentar. Esses, sim, tem que ser remunerados, a quem honra, honra, nesse sentido. E aí você vai estudar a Bíblia. Mas assim, humildemente, nem todo mundo aqui é pastor. Eu não gosto que todo mundo é pastor, eu não gosto, não é. É chamado. Mas a gente brinca, você também é pastor, você é pastor, mas o significado não é dom, é chamado, está lá. Mas enfim, então assim, você tem que trabalhar, sabia? Ou você acha que vai ver de maná? Vem maná. Já foi, filho, sabe? Vai chegar o pão na sua casa. Deus não vai deixar faltar nada. Mas nós precisamos trabalhar, se preparar, falando sério. E mendigar está fora de cogitação, porque nós somos uma família, nós temos que aprender a ser família e nos ajudar. Nós estamos longe ainda, nesse sentido. Então, nós precisamos nos ajudar, mas eu tenho que me preparar, tá bom? E aí, olha só, rapidinho. Já sei o que vou fazer, olha só. Para que quando perder o meu emprego aqui, as pessoas me recebam em suas... Aí começa a negociar a palavra, começa a criar grupinhos, né? Vem inventando outras coisas que dão ibope, olha, isso pode, isso não pode, isso pode, isso pode, isso pode. E aí você começa a formar grupos de igrejas, e onde a palavra, se der tempo, a gente prega Jesus Cristo. E aí não é mais o que Jesus acha, o que Jesus fala, é o que eu estou falando. Porque vá aqui um dia, né, realmente eu saio daqui, um grupinho vai comigo. Então eu já vou negociar na cabeça desses caras que não buscam a palavra, eu vou chamar, vem cá, eu chamei um dos devedores e perguntei o seguinte, ei, quanto você deve para Deus? Eu fiz uma pergunta, quanto que você deve para Deus? Você tem noção de quanto você deve para Deus? Para Deus, para Jesus. Você deve a sua vida para Ele. É para Ele que você tem que responder. Não interessa o que vão pensar de você. Não interessa o que vão pensar de mim. Eu quero amor. Deus colocou isso na cabeça de um cara, do autor, ele colocou lá. Nós devemos a nossa vida para Deus. Toda a vida. Não é 80%, não é 100%, não é 30%. 100 potes de azeite. Eu devo a minha vida para Deus, 100%, todos os setores da minha vida, eu tenho que, Senhor, obrigado pelo emprego, obrigado pela esposa, obrigado pelo filho, obrigado pelos problemas, onde eu posso crescer, obrigado pelas lutas, obrigado por esses pensamentos, obrigado pelas oportunidades que eu posso lá te representar, onde você estiver, você deve a sua vida para Deus. O dia que você fala assim, não consultar a Deus, o diabo entra e faz um estrago danado. Mas é tão rápido isso, velocidade da luz, 300 mil quilômetros por segundo. O dia que você fala assim, sai, eu preciso voltar. Deus fala, ufa, volta rapidinho, vamos.
Quanto menos espera, meu amado, você volta lá. Porque é o seguinte, as pessoas vão colocar na sua cabeça, olha, toma sua conta, sente-se aqui depressa e escreve 50. Não, não é tudo não, isso aqui é mentira, isso aqui você pode fazer, aquilo você também pode. Aquilo ali era para aquele tempo lá. Não vai dar tempo de terminar. Eu preciso parar um pouquinho aqui. Mas é o seguinte, quero só, a seguir, ele perguntou ao segundo, quanto você deve? Outra pessoa que não tem a noção da vida, do dever que ela tem de seguir a Deus, a sua vida depende de Deus. Quanto você tem? 100 tonéis de trigo, 100%, é tudo, eu tenho, é de Deus, é tudo que eu devo para Ele isso. Ah, você não deve tudo isso não. Sabe isso aqui? Não é bem assim. Estou falando sério, várias coisas. E aí não vou falar desse assunto agora, só quando tiver na nossa sala. Pode, não pode, pode, não pode, aquela coisa lá. Escreve 80, tá? 20 coisinhas pode. Bom, o Senhor elogiou o administrador. Aí o Senhor, falou assim, ainda Jesus é fogo. Né? Ele falou, mas você está esperto, hein, cara? Está se arrumando aí na terra, hein? Só que tem um probleminha, tá? Olha, você vai ficar aí na terra, tá? Então, olha só. Jesus, oh, que legal. Pois os filhos desse mundo são mais astutos no trato uns com os outros do que os filhos da luz. Não sei se isso é bom ou ruim. Se é tão astuto quanto quem não é. Mas o cara recebeu elogio. O problema, Jesus falou o seguinte, ei, tem que pensar em dinheiro? Tem, mas olha, usem a riqueza deste mundo ímpio, para ganhar amigos, de forma que quando a riqueza, até deixei vermelho, riqueza, usa para ganhar amigos, tá? De forma que quando acabar a riqueza, você realmente reconheça quem são seus amigos. Porque é incrível. Faz um teste aí. Eu não vou fazer, não, aqui não tem dinheiro, mas para emprestar, assim. Mas o dia que tiver dinheiro, você vai ter tanta amizade assim com a pessoa? Já pensou nisso? Por que você quer ser amigo daquela pessoa? Qual o interesse que você tem? Então é para você pensar na cama. Aí ele falou o seguinte, ei, ó, use a riqueza, porque é o seguinte, quando acabar, esses que vocês, seus amigos, os recebam nas moradas porque se não for, amiguinho, quem é fiel no pouco, também é fiel no... E quem é desonesto no pouco, é desonesto no... Isso aí da outra, estava falando, então é o seguinte, mas eu só tenho isso. Ei, assim, se você pensar, é muito, você tem muito, aí Deus está sendo generoso. Então, para terminar rapidinho, olha só. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas desse mundo ímpio, quem confiará as verdadeiras riquezas a vocês? Se você está aí se escondendo atrás do que você tem, ou só se aproximando de alguém, querendo pegar o que ele tem, quando você for falar das riquezas eternas, você não vai ter credibilidade. Você pode não entender o que estou falando ainda, mas assim, a pessoa sabe que você está interesseiro. Você não está querendo apresentar Cristo para aquela pessoa. Você está querendo aquela pessoa perto de você, porque aquela pessoa tem bastante. Se Deus converter o coração dela, ela for uma pessoa generosa, você está por perto, você vai ser o primeiro a ser beneficiado. Deus está de olho aí, cara. Mas quem é isso? Não sei, está lá. Está acontecendo aí. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? E aí, para terminar, calma aí, olha só, nenhum servo pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dízimo. Esse contexto não está dizendo que você não tem que trabalhar para o sustento. Está dizendo o seguinte, pessoas que trabalham na obra, pensando em trazer amigos, por interesse, negociando a palavra de Deus. Porque se você não pegar o contexto, fica assim, pô, você não pode trabalhar. Você tem que trabalhar, caramba. Ali está falando do administrador, que foi encontrado infiel, e quando Jesus vem cá prestar conta, ele falou, bom, eu vou sair da igreja, já sei que vou atrás de quem? Que está vivendo no pecado, porque eu negociei algumas coisas, eu vou montar um outro grupo ali, e esse cara vai me sustentar.
Olha, meu amado, isso é o servo infiel. Nenhum servo pode servir. Entendeu agora o contexto? Por isso que é importante nós participarmos das aulas. Porque você lê e você acredita em um, acredita em outro, porque ele pega aquele e forma um contexto paralelo, e se você não lê o contexto, você não tem, a sua mente não tem com o que compreender. Entenderam isso? Por isso que é importante esse ano você enfrentar o desafio de você participar da escola bíblica, tá legal? Nós teremos aí praticamente 5 salas com diversos assuntos, o material é disponível gratuito, a Igreja Batista lá de Curitiba, né, cedeu o material gratuito no site deles, nós vamos usar lá o impresso, sem mudar nada, o logo deles, tudo bonitinho, e você pode depois se matricular, dar seu nome, quanto é a matrícula? Só de brincadeira, né? Põe lá, você, meu irmão. E aí, nós vamos te mandar por e-mail o material. E você quer saber? Eu vou em tal sala. Então, quanto antes você dar o nome para a nossa secretária e seu e-mail, você que está aqui presente hoje não pode sair daqui sem dar os e-mails. Então, tem 2 jovens lindas aqui, com todo respeito, nós temos a Dalila, nós temos ali a Milena, que são as secretárias oficiais aí da igreja, tal, e dá um nome para elas, por favor. Ela já tem meu nome. Confere o e-mail, porque você não dá para mandar um e-mail só, são pesados, você vai receber 2, 3 e-mails. Foi isso? Foram uns 3 e-mails, né? Combinado isso? Então, assim, olha, obrigado pela presença de vocês, você que está em casa aí, por favor, venha presencial, é legal, é melhor, porque aqui eu não deixei você falar, porque eu falei para caramba, mas assim, normalmente, se você ler o material, e você depois, Ciro, não entendi isso aqui, aí a gente discute. Mas se você não ler, eu vou comer a Bíblia e vou falar para caramba aqui, entendeu? Eu sou fominha nesse sentido. Tá bom? Obrigado por vocês, beijos.